Olá, boa noite a todos. Um prazer dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, que é uma série que faz parte da programação cultural da Biblioteca Parque Vila Lobos, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras. O Segundas Intenções surgiu na Biblioteca de São Paulo, né, junto com a Biblioteca do Parque Vila Lobos, são as duas bibliotecas estaduais aqui de São Paulo. Inicialmente esse encontro era feito às segundas-feiras para um público mais interno, depois se ampliou e passou a ser realizado aos sábados pela manhã nas respectivas bibliotecas, né, Vila Lobos e Biblioteca de São Paulo, sábado de manhã, das 11 às 13, mas aí veio a pandemia e a gente, para não interromper essas atividades, passou a fazer aqui pelas plataformas digitais, mais especificamente pelo Facebook das bibliotecas, hoje Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Por conta disso, a gente pede que, se vocês tiverem perguntas a fazer ao nosso convidado, que eu já vou convidar a se juntar a nós daqui a pouquinho, eu peço que coloquem os comentários ou perguntas no campo de comentários do Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Antes de começar o nosso encontro, queria convidá-los para os próximos encontros do Segundas Intenções, dia 14 de junho, Cíntia Moscovitch, aqui no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, e dia 28 de junho, o psicanalista e ensaísta Christian Ingo Dunker, do Facebook da Biblioteca de São Paulo. Então, sem mais apresentações, eu convido a se juntar a nós o nosso convidado, entrevistado de hoje, Marçal Aquino. Tudo bom, Marçal? Boa noite, Manuel. Boa noite a todos e todas, né? Tudo bem, e você, como vai? Tudo tranquilo. Estamos aqui para conversar, você já participou de Segundas Intenções outras vezes, estamos aqui para conversar, como de hábito, no Segundas Intenções, sobre a sua trajetória, sobre o conjunto da sua obra. Em geral, eu convido os escritores a contarem um pouco da sua formação, das suas origens, seu primeiro contato com a literatura, mas como você deixou todos os seus leitores ansiosos pela publicação de seu novo romance, que saiu faz pouquíssimo tempo, eu tive a honra de fazer a mediação pela Companhia das Letras do lançamento do Baixo Esplendor, seu novo romance. Eu vou inverter a ordem, vamos começar pelo Baixo Esplendor, depois a gente faz um flashback para falar dos primórdios da sua carreira literária. Tá bom? Muito bem, muito bem. Baixo Esplendor já foi lançado, você já fez um monte de live, já escreveram sobre o livro. Você já aprendeu muito sobre o que é o Baixo Esplendor? Muito, muito, muito. Porque, em geral, eu não sei o que é o livro no momento em que eu estou escrevendo. Depois eu tenho uma ideia dele e, quando ele sai, obviamente, passa a ser apenas uma leitura possível. E aí, então, é necessário... Eu sempre digo que a melhor... Eu disse isso para o Julian Fuchs, especificamente, que escreveu sobre esse livro. Eu disse a ele que a melhor leitura é aquela que ajuda o escritor a compreender o que ele fez. Uhum. Porque o escritor não tem a compreensão total do processo. Então, à medida que esse livro foi sendo falado, as pessoas foram falando, foram escrevendo sobre, eu comecei, acho que, a entendê-lo um pouco. Sabe? Acho que eu estou apto a falar sobre ele. Perfeito. E o que você tem a falar sobre o Baixo Esplendor? Só para introduzir o tema, você incorporou a trama como, vamos dizer assim, eixo principal, um tema que eu acho que todos os leitores conhecem, principalmente do cinema, que é o tema do infiltrado, o investigador que se infiltra num grupo de criminosos para ali fazer jogo duplo. Como é que surge esse tema? Como é que é o desenvolvimento dele? Que outros temas você agregou? Eu já li o romance, eu não quero falar muito aqui, então eu quero só que você apresente um pouco o livro, porque todo mundo está aqui para te ouvir, afinal das contas. O livro é o seguinte: eu esbarrei na história, eu costumo dizer assim, acho que a melhor maneira de contar isso é assim, eu esbarrei na história em agosto de 2018. Eu escrevi um trecho que eu não entendi o que era sobre um cara mais velho levar um menino num ambiente de mulheres, e esse menino tinha uma reação inesperada nesse lugar. Eu sabia que ele era da polícia, porque ele apresenta o documento, e eu achei uma coisa curiosa: as pessoas fumavam no ambiente fechado, e é descrito isso. Então eu pensei, que curiosidade, apenas isso.
E aí eu voltei para o começo. Eu, de repente, comecei a construir essa história para chegar nesse momento aí, que até é uma passagem acessória do livro, não é? Mas o livro nasceu ali. Então, no momento que eu comecei a escrever, que eu descobri rapidamente algumas coisas, a questão do infiltrado, por exemplo, e eu fui tocando o livro, eu fui fazendo o que eu faço sempre, que eu fiz nos outros livros. Eu fui me contando essa história, à medida que eu ia descobrindo como ela acontecia. E tem uma série de curiosidades a respeito, né? Eu mexendo nos recortes, depois que o livro saiu, eu mexendo nos recortes de assuntos policiais que a gente sempre guarda, eu e o Bonassi, porque pode ser útil nas nossas séries policiais, eu encontrei uma notícia da Folha de São Paulo que fala de um agente da inteligência que estava infiltrado numa quadrilha e se envolveu amorosamente com uma parente de um dos investigados. Eu achei curioso isso porque eu tinha me esquecido dessa notícia. Para mim, era a história do Miguel e da Nádia, que é uma história que se apossa da narrativa, na minha opinião, né? É claro que hoje eu estou mais instrumentalizado. Alguém já leu o livro e me disse o seguinte: repare como tudo neste livro é infiltrado, inclusive a história de amor dentro de um policial. Então, tem alguns aspectos assim que eu só fui me dar conta agora, depois que o livro saiu, quase que uma releitura sem lê-lo, ao falar dele, ao conversar sobre ele, ao ouvir e ler pessoas falando sobre ele. Perfeito. De onde vem o título Baixo Esplendor? Vem do mesmo lugar, exatamente do mesmíssimo lugar de onde veio Eu Receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, O Invasor. Tem um momento que eu digamos assim, eu entro em contato com uma frase, com uma expressão, e às vezes não existe um livro com esse título. O Invasor foi assim. O Invasor, um dia eu me levantei um domingo e disse: vou escrever um livro chamado O Invasor. Qual é a história? Eu descobri rapidamente. O Eu Receberia, eu fiquei 2 anos com esse título. Eu sabia que o título era bom. Eu gostava do título. Eu precisava arrumar uma boa história para contar. Quando eu comecei a falar do fotógrafo que vai para o Pará, eu entendi. Esse livro ele teve outro título que nem me lembro. Se eu achar nos meus cadernos aqui, eu encontro. Mas não era o meu problema naquele momento. Meu problema era encontrar a história. E eu vim contando, contando, até que, no final de 2018, um dia eu acordei às 3 da manhã e pensei: Baixo Esplendor. O que será isso? Eu anotei para não esquecer e eu iria dar esse nome a uma das sessões do livro. Uhum. Mas o Beto Brant esteve aqui e viu isso e disse: que puta título. E aí eu passou a ser título do livro, indiscutivelmente. É interessante porque esse título une dois elementos da sua obra, né? Que é assim, o baixo no sentido do mundo underground, o mundo da criminalidade, o mundo das relações, o mundo dos excluídos, em muitas narrativas suas que tratam de questões sociais, sem necessariamente ligá-las à questão da violência. Mas tem um mundo assim, um mundo subterrâneo das relações mais violentas, de maneira explícita ou simbólica, né? E isso está unido à ideia do esplendor como uma espécie de... Você é um autor vocacionado para a beleza do amor, né? Você sempre celebra isso, você cria grandes personagens femininas. E eu acho que o amor tem, se a gente pegar o Cabeça Prêmio, tem o elemento amoroso está presente, tá? Receberia as piores notícias também é uma história de amor, fundamentalmente, mas também tem o elemento do submundo, né? Então tem o baixo e o sublime, o baixo esplendor, um baixo esplendoroso, né? Um esplendor no sublime. Acho isso muito interessante. E agora, você não quer contar um pouquinho da trama, assim, sumariamente, Marçal, só para as pessoas terem uma ideia do que é o livro e até mandarem perguntas para nós aqui pelo chat? Olha só, na minha visão, Baixo Esplendor é a história de um policial da inteligência que é vaidoso com o trabalho, que faz bem o trabalho e é vaidoso, que se infiltra numa quadrilha de ladrões de carga e, na crença de que ele está ajudando a cobertar o personagem que ele criou, ele se envolve com a irmã do chefe. Só que esse amor vai obrigá-lo, num certo momento, a tomar decisões éticas, morais e amorosas, existenciais. E o pano de fundo disso, o ano de 73, especificamente o ano de 1973, com a ditadura militar, que é um ano sangrento da ditadura militar,
eu queria examinar o mundo dos bandidos, porque a gente conhece muito sobre o mundo das pessoas comuns e dos militantes durante o período da ditadura militar. Agora, não é comum você encontrar uma narrativa policial que tenha esse pano de fundo. Então, eu queria examinar essa coisa da paranoia, como é que a bandidagem lidava com isso. Não esquecer que, por exemplo, assaltar banco naquele momento era considerado um atentatório à Lei de Segurança Nacional, ou Uhum. seja, um assaltante comum era enquadrado como terrorista. Então, são questões que eu resolvi examinar. Mas como todas as outras decisões deste livro, o fato dele se passar no ano de 73 é uma questão criativa, não existe uma razão. Eu estava escrevendo e eu percebi que tinha um volume bom de texto e não aparecia nenhum signo de modernidade, celular, internet, computador. E eu vi nisso uma chance de recuperar um pouco a rua. Eu estava fechado nesse momento, confinado, como todo mundo, né? Pelo menos as pessoas de bom senso. Uhum. E eu me vi nessa situação de poder recuperar a rua, uma rua que eu tinha visto, a rua de 1973, aquele clima todo. Então, um pouco por isso eu tomei essa decisão. Não, eu acho que me ajudou a potencializar a narrativa no que diz respeito a essa paranoia. Tem alguns anos que são emblemáticos, né? 67 é um ano muito emblemático, 68 nem precisa falar, 73 teve algo de emblemático para você, além de ser um dos anos dos chamados anos de chumbo da ditadura, né? Além Sim, disso, teve alguma coisa emblemática no campo cultural, alguma coisa emblemática outra esfera que não a da política? é um ano, para mim, pessoalmente, é um ano de muitas descobertas. Eu tinha 15 anos. Eu entrei no ano de 73 com 15 anos. Eu sou aquariano, eu faço logo de cara aniversário. Então, eu tinha 15 anos nessa ocasião. Foi o momento em que eu entendi que eu queria ser escritor. Eu vinha escrevendo umas coisas, escrevendo uns poemas, etc. Aos 15 anos, eu tomo consciência de que o que eu estou escrevendo já pode ser mostrado para outras pessoas. Extrapolou a coisa pessoal, extrapolou meramente sabe, aquela coisa do umbigo. Não, eu estava tentando criar personagens, eu estava tentando contar histórias por escrito. Então, para mim, isso já bastaria. Mas é também um ano fabuloso para a música popular brasileira, que eu tanto gosto. É o ano dos discos mais emblemáticos. Existe um livro só sobre o ano de 73, os Ah, discos que saíram. São espetaculares. E tem um pouco... Eu sempre ponho música nos meus escritos. Eu sempre ponho música nos meus escritos. Existe sempre uma trilha sonora. Não necessariamente a que eu estou ouvindo, que eu acho chato, mas a que eu acho que cabe naquele momento. Então, Baixo Esplendor tem uma série de referências musicais da época, para não dizer a maior de todas, o rei Roberto Carlos. quais são os discos emblemáticos desse ano, você lembra? Pô, Raul Seixas, Kriga Bandolo, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Pérola Negra, Tom Jobim, acho que é Matita Perê. Tem um livro, eu posso pegar o livro aqui, tá com olhando, nós passamos a noite De conversando quem que é sobre isso. esse livro? De quem que é esse livro, você lembra? É um cara, poxa, eu precisava achar na minha biblioteca aqui. É um brasileiro que sacou isso e ele resolveu escrever um pequeno ensaio sobre cada um desses discos. É um material que me encheu os olhos. Matei saudade, porque eu estava ouvindo muita música na época, não necessariamente só música brasileira, muita música negra. E então meu livro está embebido nesse caldo também, né, que são lembranças pessoais. Agora, voltando à questão do pano de fundo histórico, que não é tão pano de fundo assim, porque, afinal das contas, se passa no meio policial, e o meio policial, o contexto da ditadura não pode ser um pano de fundo, ele é central, né? De que maneira algumas questões da ditadura entram, sei lá, Esquadrão da Morte, terrorismo, quais são os elementos, as características do período e da repressão no período, já que a gente está falando de investigadores, que estão presentes no livro, no romance? Bom, de cara ele vê, o personagem, o Miguel, quando ele vai a uma delegacia, ele vê no balcão o famoso cartaz dos terroristas procurados, e ele faz um pequeno comentário sobre quem eram esses terroristas, a visão dele, que ele tem daqueles terroristas perigosíssimos. Ele acha que são apenas jovens e algumas moças bonitas de olhar feroz. Uhum. Eu registro isso. Mas eu acho que a principal questão que é tocada pelo livro, está na trama,
é a possibilidade deles serem donos das pessoas arbitrariamente. Você podia assumir e ficava por isso mesmo. Tem um personagem que é vítima disso dentro da história. Não é, ele é importante para a história. Eu quis que isso acontecesse, afinal tem consequências para a narrativa. Mas o principal era mostrar que naquele momento de exceção tudo era possível contra o cidadão, qualquer que fosse a justificativa, existia o punho de ferro do terror, né? Perfeito. Marçal, na página de agradecimentos, você lista o nome de pessoas que, de alguma maneira, participaram ou interagiram aí com você na época que você estava escrevendo o livro. Você cita uma série de pessoas, e duas chamam a atenção. Uma o seu agradecimento ao agente sem nome, que te ajudou a contar essa história junto com os outros. O que é, ou quem é? Quer dizer, quem é? Se ele sem nome, suponho que você não possa falar quem é. Mas, assim, o que que figura é essa, assim, que te ajudou a compor a narrativa e cujo nome você não pode, como dizem hoje na CPI, você não pode declinar. A CPI da Covid, eles falam, você não pode, decline, por favor, e não pode citar, né, que é a maneira mais normal de falar. Pois é. O Agente Sem Nome é o seguinte, eu estava escrevendo esse livro, já estava escrevendo esse livro, tinha algumas ideias quer dizer, as ideias que iam ocorrendo eu ia incorporando. Acontece isso, acontece aquilo. Eu devia estar pela metade do livro, quando uma amiga minha me perguntou um dia, num almoço, o que você está fazendo de literatura? E eu contei. Falei, estou fazendo uma história que o que eu sei dela é o seguinte, é um agente infiltrado numa quadrilha de ladrões e cargas no período da ditadura militar. Dei bem sucinto para ela. Ela disse assim para mim, você fez pesquisa? E eu, não, pesquisa não preciso, porque eu sou da época, etc. É aquilo que eu falei aqui agora. Ela disse, não, do trabalho do agente. Eu falei, não, não fiz pesquisa. Ela falou, porque eu tenho um amigo que trabalha como agente infiltrado. Eu falei, eu sei, é o pessoal da inteligência da polícia, mas normalmente eles não gostam de falar. Pelo contrário, para eles, quanto mais anônimo, melhor. Ela disse, não, com você, se eu pedir, ele fala. Então, a gente marcou um almoço. E eu fui a esse almoço e nós passamos, na verdade, uma tarde toda conversando sobre a atividade dele como agente infiltrado. E tinha algumas questões que me interessavam e eu poderia elucidá-las ou não, porque elas poderiam ficar de fora do livro. Não eram questões técnicas. E eu aproveitei e botei tudo na mesa. E foi muito interessante porque ele iluminou alguns aspectos para mim que eu não esperava. Quanto a essa questão da vaidade, quanto àquele medo de ser reconhecido, essas coisas centrais dentro da história. E eu pensei, poxa, eu estava pensando certo. Ouvindo de viva voz um cara contar isso para você, te dá um vigor, uma vontade de narrar aquilo para valer. Então foi delicioso conversar com ele. Só que eu não posso, evidentemente, declinar o nome dele para que ele continue sendo um agente secreto, né? E eu aproveitei essa possibilidade e disse, também não sei o nome do meu personagem. O nome verdadeiro do meu personagem eu não sei. Porque Miguel é o nome que é um nome o qual ele entra no grupo aí, no bando, né? Mas ele não me, porque eu digo sempre que eu olho para o personagem e sei o nome dele. Eu me lembro que a Lavínia do Eu Receberia tinha outro nome. E eu olhava para a personagem, eu estava no começo da narrativa e eu não conseguia vê-la. Não conseguia vê-la. Eu não conseguia vê-la. Vê-la significa ver fisicamente o personagem. E tem um momento em que eu troco o nome, Lavínia, e eu a vejo claramente, eu sei quem é. E aconteceu o mesmo agora. Eu olhava para ele, eu via ele como Miguel durante esse período. E tem um momento em que ele se desconecta do personagem, ele vira outra pessoa, e eu olho para ele e não sei o nome dele. Ele não me diz o nome. E eu acato, é normal. O escritor não sabe tudo sobre o próprio livro. Perfeito. Fala uma coisa, voltando a essa entrevista que você teve, foi uma só com esse agente? Foi só uma entrevista e ele agora, essa semana, ele pegou o livro, ele vai ler o livro. Eu estou muito curioso para saber o que ele vai achar dessa ficção. Ele trouxe algum elemento que fez você mudar alguma coisa na trama? Alguma coisa que você estava fazendo que você falou, não é bem assim?
Não, não, mas ele tornou simples uma coisa que eu apostava que era simples, porque eu já tinha visto esse tipo de... O meu irmão foi do serviço secreto da polícia, então eu tinha alguma informação, eu não era incauto totalmente, mas, de qualquer forma, ele reforça uma tese minha, que é a seguinte, a de que é muito simples se aproximar dessa gente. O principal problema é você pensar, muito bem, se eu quiser entrar para uma quadrilha, como é que eu faço? Então, isso é uma coisa extremamente simples, e ele confirmou a minha tese, e eu respeitei. Eu acho que eu me lembro que ele me contou uma abordagem que ele fez, que se deu num bilhar. Eu tinha o bilhar, falei, pronto, estou no lugar certo. Uhum. Essa trama do infiltrado, ela é muito presente no cinema, né? De alguma maneira, o cinema, e sendo você uma pessoa tão ligada ao cinema, você é roteirista junto com o Bonassi, enfim, a sua obra já foi muito adaptada para o cinema, principalmente pelo Beto Brandt. O cinema teve algum eco aí na composição da narrativa? É impossível você escrever e não falar de cinema, e eu que gosto tanto de cinema. Se você olhar, também há menções explícitas a filmes. Dois deles, o Toda Nudez Será Castigada, e um filme do Mazzaropi, que quebrava a banca na época. Era um rei de bilheteria na época. Estão citados no livro textualmente. Né? Então é impossível eu não mencionar o cinema. Agora, a influência desse tipo de personagem, não. Eu acho curiosas algumas, por exemplo, o Infiltrado do Scorsese, né, que eu acho que é o mais recente, até onde eu me lembro, não são filmes. Não existe um filme de infiltrado que eu goste, a não ser aquele famoso do Donnie Brasco, né, com o Johnny Depp e Johnny o Depp e Al Pacino. Al Pacino. Isso é uma maravilha, né? Eu É, sempre... é interessante porque, embora ele não tem nada a ver com o seu livro, mas ele mostra, no caso do Donnie Brasco, o infiltrado se afeiçoa muito ao mafioso, que é um mafioso meio de segunda linha, né? Ele é um, Isso é maravilhoso. ele é um mafioso que não é um chefão, ele, no fundo, é um cara de segundo escalão, né? Isso, Ele é um cara. E eles. Bom, enfim, vou dar um pouquinho de spoiler, mas assim, no final das contas, ele quem acaba pagando o pato pelo crime dos chefões, né? é maravilhoso. E aí gera um conflito moral, ético do infiltrado muito grande, que é o Johnny Depp, né? No seu caso também tem conflito, mas daí é de outra natureza, porque entra uma paixão lancinante. Aliás, eu estou esperando dar 8 horas, que daí a faixa etária diminui dos nossos ouvintes, para a gente falar sobre a primeira página do romance, tá bom? Eu não vou esquecer, porque senão antes a gente pode Foi repetir como me alguma ocorreu. coisa. Foi como me ocorreu. Eu achei o caderno onde está essa anotação outro dia. E depois de feita essa vinheta, que eu chamo, que estava no meio do livro, que eu entendi o que era, o ambiente onde eu estava entrando, de repente eu entendi a abertura do livro. Se eu estou falando na questão de nomes, eu pensei, eu vou mostrar um momento de muito calor entre esses dois personagens, onde a questão do nome é central. E aí foi o que eu encontrei essa abertura. Eu achei que era interessante. Eu li e ri muito, então significa para mim que funcionava. É muito boa. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você acabou de falar que cita explicitamente alguns filmes da época, né, na questão do cinema, e você também cita. Eu não tinha visto na página do front, da ficha catalográfica a referência, mas na página 131 você fala do encontro entre o Miguel e a Nádia, você fala assim: eram dois sujos que se amavam com pureza. E essa frase está em itálico. Quando eu li, grafei e falei: por que será que ele pôs em itálico essa frase? Eu te perguntei. Daí você me explicou que há, inclusive, você dá até o crédito desta frase na página onde aparece copyright, ficha catalográfica, que é o título de uma história em quadrinhos do Cláudio Seto, né? É Seto ou Seto? Certo, certo. Cláudio Seto. E o Cláudio Seto está entre os seus agradecidos, a página de agradecimentos, e é o único que morreu, né? Porque Cláudio Seto nasceu em 44, morreu em 2008. Quem é o Cláudio Seto e por que você utilizou essa frase? Não, cara, é uma coisa um pouco mais complicada, porque você vê, a gente volta ao passado mesmo. Né? Em 73, eu estava saindo da história em quadrinho e entrando na literatura. Eu estava sacando que eu não ia ser um desenhista de história em quadrinho, como eu pensava até então, ia ser um escritor. Porque eu desenhava, eu fazia quadrinho, etc. E eu achava que eu ia ser quadrinista. E o Cláudio Seto era um dos quadrinistas centrais nesse momento da minha vida. Era um cara com quem eu tinha contato, assim como com o Paulo Fukui. Eles eram de uma editora brasileira chamada Edrel, que fazia frente aos Marvel da época.
Era uma editora que vendia muito, tinha quadrinhos brasileiros, tal. Era o quadrinho brasileiro. Então, o Seto fez essa história na época, acho que é 70, nem sei a data direitinho, deixa eu ver uma coisa. Exatamente, em 1970, o Cláudio Seto publica essa história dele, do Kazuko, que eram dois sujos que se amavam com pureza. Eu achava o máximo esse título. Eu sempre gostei de título longo. E eu fiquei com esse título. Veja você que eu recupero o título 50 anos depois. Eu me lembro, e eu falei, encaixa aqui perfeitamente. Faz uma celebração dos meus tempos de quadrinista, a um quadrinista que eu amo. Então, meu livro, na verdade, ele é cheio desses pequenos bordados. O último filme do Paul Thomas Anderson, o Trama Fantasma, já que nós falamos de cinema, eu posso trazer esse assunto à baila. O Daniel Day-Lewis, ele faz um costureiro refinado, que ele tem o costume de esconder palavras, escrever palavras em papeizinhos e esconder na barra dos vestidos que ele cria e costurar ali. Fica como um segredo, sabe? Esse tipo de coisa eu faço nos meus escritos de monte. Tem muita coisa consciente que eu faço homenagem. Não, eu vou além do meramente pôr o nome do personagem. Por exemplo, no caso do Seto, foi essa homenagem que eu encontrei para fazer para ele. Detalhe, um amigo meu que é quadrinista, que mora aqui em frente, por coincidência mora em frente à minha casa, me arrumou essa história, me recuperou essa história. E a história nem é tão boa assim, não. Na época eu achei ela muito boa, mas o título ficou, então eu tinha que fazer um agradecimento ao Seto. Uhum. Que outros agradecimentos tem ali dentro que a gente eventualmente não tem identificado? Não, estão todos identificados, exceto o agente, que eu não podia, realmente fiz um pacto com ele de não mencionar o Não, nome não, dele. mas assim, no corpo do texto tem alguma homenagem que você prestou ainda? Que Algumas não são, eventualmente só você sabe ou não? algumas não são nomeáveis para a manutenção do decoro público, né? Algumas são muito, eu acho, mas sempre tem, a gente tem. Quando a gente escreve com tudo, Manuel. A gente escreve com o cérebro, com o coração, com o fígado, sabe, com tudo. Ou você não escreve. Uhum. Não é Perfeito. possível, não passa pela minha cabeça alguém que tenha qualquer relação mediada com o texto. O escritor não tem, ele tem que entrar com tudo. Você tem que. É aquela história do chupar manga, né? Comer manga com faca e garfo ou se atracar com a manga. Eu sou da turma que se atraca com a manga. Perfeito. Marçal, já que você falou dos seus primórdios, né? Você falou que você leu o livro do Cláudio Seto quando você queria ser quadrinista e descobriu que queria ser escritor mesmo. Vamos falar desses primórdios. Como é que foi sua relação inicialmente com a literatura? Eu recupero um pouco o formato aqui de Segundas Intenções, que é esse, né? Eu acabei fazendo uma coisa meio fora do padrão aqui, porque, em geral, eu faço uma apresentação, apresento os livros e depois falo com o autor. Mas como você é muito conhecido, eu já entrei direto no Baixo Esplendor, seu novo romance, e não mencionei, você é autor de Somes de Setembro, que é um livro de contos de 91, daí veio Miss Danúbio, O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, Faroestes, O Invasor, Famílias Terrivelmente Felizes, Cabeça a Prêmio, e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, uma obra que cobre aí praticamente 10 anos de literatura até chegar no Baixo Esplendor. E eu queria saber como é que foram os seus primórdios. Você foi jornalista também, quer dizer, é jornalista, mas exerceu o jornalismo inicialmente como atividade principal. Hoje em dia, imagino que você viva de literatura e de roteiros, né, que é uma forma de literatura. Mas eu sei que você começou a sua carreira profissional como jornalista. Eu queria saber como é que foi sua aproximação com a literatura, se já foi para o jornalismo pensando em ser escritor, e, enfim, como é que foram as suas primeiras leituras e sua aproximação com esse universo? Eu sou a mais improvável das vocações, eu acho, sabe? Porque eu nasci em Amparo, eu nasci no interior do interior, porque eu nasci numa fazenda em Amparo. Meu pai trabalhava numa fazenda. Livro não era uma coisa na minha casa, não existia. Meu pai respeitava muito a coisa da cultura. Meu pai sempre se curvava a uma pessoa culta. O poder para o meu pai estava na cultura. Meu pai sempre estimulou todos os filhos dele a estudarem. Ele sabia que era a única saída contra a pobreza, porque nós éramos uma família muito pobre, né? Uhum. E nesse ambiente imagine, eu tenho 9 irmãos. Você tem uma verdadeira revolução dentro de casa todos os dias. E os meus irmãos mais velhos, porque você daí vai um pouco na cola, né, dos seus irmãos. Os meus irmãos mais velhos descobriram os quadrinhos.
E eu não sabia ler ainda e eu comecei já a mexer com quadrinho. Eu adorava aquilo. Aquilo e cinema eram duas coisas que faziam a minha cabeça. Eu tinha a sensação de que eu ia trabalhar com aquilo. Então eu comecei a desenhar. Eu nunca fui para uma escola formal, mas eu desenhava tal e era incentivado. E era incentivado, como eu disse a você, meu pai sempre incentivou, meu pai sempre olhou para isso com respeito, sabe? Ele admirava muito as pessoas cultas. Ele tinha, mas livro não era uma coisa na minha casa que você via com frequência. Tanto que eu demoro para chegar ao livro. Eu tenho os livros escolares, evidentemente, mas tem um momento ali pelos 10, 12 anos que eu começo a ler Monteiro Lobato. Eu começo a ler Monteiro Lobato e mais que isso, eu começo a ler o Tarzan, o original, né, do Edgar Rice Burroughs, que eu conhecia do quadrinho. E o Tarzan me proporcionou uma coisa interessante, que era perceber que o Tarzan do livro era mais interessante que o Tarzan do quadrinho, porque o Tarzan do livro estava aqui dentro. E você podia, a sua imaginação dava conta daquilo, não era a sua visão, a sua atenção. Então aquilo me pareceu muito extravagante. Me pareceu preferível ver o Tarzan no livro a vê-lo no gibi ou no cinema. Tinha uma mágica ali que mexeu comigo. E aí, então, eu começo a ir atrás de literatura. Eu tive alguns professores que me orientaram, outros que não deram bola, e eu começo, ali pelos 13, 14, a escrever. Começo a trocar. Eu lembro da crise, eu lembro do dia da crise, que desenhar não me satisfazia mais. Só que eu não conseguia dar conta escrevendo do que eu tinha conquistado desenhando. Eu estava abaixo. E eu sabia que eu tinha um périplo a cumprir. Então eu comecei a ler. Eu acho que a única coisa que eu entendi, que eu entendi bem, é que a única escola que podia existir para um escritor eram os livros. E aí eu fui descobrir as minhas famílias literárias, as vozes que iriam formar a minha voz. E quais foram essas vozes? Olha, eu digo para você, começando pelo Edgar Rice Burroughs, que eu não tiraria nunca de uma lista. Eu começo a ler, veja você, muito fortemente nessa época desse livro aí, 73 a 76, e é um período muito violento da ditadura com relação aos livros. 75 é o ano da proibição do Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Tinha o zero proibido. E eu tive acesso a esses livros. Eu estava lendo assim esmagadoramente escritores brasileiros, sobretudo aquela coleção que o Jiro Takahashi pilotou na Ática, autores brasileiros que eram contistas. Então eu li todos os grandes contistas brasileiros contemporâneos, Domingos Pellegrini, Caio Fernando Abreu, Luiz Vilela, o Sérgio Santana, o Dalton Trevisan, mas Lígia Fagundes Telles. Eu me reencontrei outro dia eu peguei para reler o Antes do Baile Verde. E só agora, à distância, é engraçado isso, eu percebo como a Lígia foi importante para mim por lê-la naquele momento em que eu estava achando que eu queria ser escritor. Então, eu li assim, os brasileiros todos, de cabo a rabo. Murilo Rubião, Oswaldo França Júnior, Antônio Calado. Então, eu fiz a lição de casa. Eu entendi que, para escrever, eu precisava ler. A experiência pessoal iria contar, como mais tarde eu descubro, né? Na década seguinte, eu vou trabalhar como repórter policial e aquilo contamina o que eu vinha escrevendo. Mas eu entendo que a grande oficina da literatura é o livro. O escritor não tem outro lugar onde ele aprender a escrever. Ele tem que ser desafiado pelos outros livros. Ele tem que, no meio dessa polifonia, porque normalmente a gente gosta de muita gente vai mexendo com a cabeça da gente. À medida que a gente avança, eu olho para trás hoje e vejo escritores, como eu disse, da Lígia, a importância da Lígia dentro do que eu escrevo. Aqueles contos dela, sobretudo Sim. Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, foram fundamentais para mim, porque são autores que te deixam uma indagação, plantam em você uma indagação. E não se esqueça, por fora havia aquele molho, aquela coisa repressiva da ditadura, e muita alegoria, muito escritor alegórico, que era o que havia na época, né? Eu acho Zero que do Loyola, por exemplo? Loyola, por exemplo, o Ivan Ângelo faz uma grande alegoria com a festa, né, que é o romance dele da década de 70. Então eu estava lendo essa gente aí agora. Você é formado por, sabe, de muitas vozes. Eu acho que é isso. Tem um momento que algo é seu e depende de se isso satisfaz você, você persiste, você procura avançar. Se isso não satisfaz, você depõe as armas, como acontece com muito escritor talentoso que a gente vê por aí, que não fica satisfeito com o que escreve.
Uhum. E como você estreou na literatura? Parece, segundo informam alguns sites biográficos aí, que antes de ah, escrever seu primeiro livro de contos, você publicou um livro de poesia, né? Assumo, assumo. Eu publiquei um livro de poemas chamado Por Bares Nunca Dantes Naufragados, em 1985, em Campinas, né? Porque aconteceu uma coisa curiosa. As primeiras coisas que eu escrevi, necessariamente, eram poemas. Eu estava lendo muita poesia. Eu sou um grande leitor de poemas. Sou um grande leitor de poetas. Eu prossigo, embora eu seja prosador, não escreva poesia, eu leio muita poesia, que eu acho que é um lugar onde você afia a lâmina. Não existe lugar melhor para afiar a lâmina, fora outras coisas que a poesia, só a poesia dá para a gente. Mas eu cometi um livro de poemas, eu reconheço. E ele é importante na medida em que, logo após publicá-lo, eu embarquei num outro livro de poemas. Eu comecei a preparar um outro livro de poemas que, por sinal, ganhou o prêmio Governador de Minas, que é um prêmio importante. Deveria ter sido publicado, mas eu consegui deter a organização a tempo, não deixar acontecer essa bobagem, porque eu escrevi o livro e no meio de uma crise. Como acontecera com o quadrinho antes, aconteceu com a poesia, que eu olhei e disse, não sou poeta. Os poetas que eu gosto, eu não escrevo igual a eles. Não, nem tento, até por uma questão de respeito. O que eu faço é prosa disfarçada de poesia, porque tinha personagem, tinha trama. Então, neste momento, e é crucial isso, eu percebo que eu sou um prosador. Eu descubro que eu sou um prosador. Eu Só digo, para não, só para tirar uma dúvida, esse livro que foi premiado, qual que é? ele teria o título de Abismo, modo de usar, mas não existe, esse livro não existe. E o primeiro? O primeiro chama Por Bares Nunca Dantes Naufragados. O primeiro eu publiquei. Esse existe. Esse existe. Vale duzentão no estante virtual. Escuta, eu vi uma referência aqui de um primeiro livro de poemas chamado A Depilação da Noiva no Dia do Casamento. Isso é fake news? Não, isso é verdade também, mas isso é um tiragosto poético. Eu tinha envolvimento com o pessoal da poesia marginal. E havia um cara aqui em São Paulo que tinha uma coleção chamada Ray-Ban, o Hélio Lete. E o Hélio resolveu publicar uns poemas meus. Nós fizemos um tiragosto poético chamado A Depilação da Noiva no Dia do Casamento. Mas não, isso é para quem, né? Não consta. Ô, Marçal, peraí, faço uma pergunta sobre poesia achando que você tinha um livro, assim, tá? De repente eu descubro que tem três. De hora em diante, passarei a apresentar para vocês assim, o romancista, contista e poeta Marçal Aquino. Poeta não tão bissexto. Não, não. Na verdade, não. Essa crise, assim como a do quadrinho, foi muito bem resolvida. Porque eu entendi uma coisa. Não existe a possibilidade de você se dedicar à poesia e à prosa com o mesmo ímpeto e com os mesmos resultados. Isso não existe na história da literatura. Não existe um caso, nem Borges tem obras. Não existe. Isso é Shakespeare, talvez, mas não existe isso. Isso não é para o comum, não é uma coisa corriqueira. Então, eu entendi que o meu esforço deveria ser todo ele direcionado para a prosa. E foi o que eu fiz. Eu continuo sendo um leitor de poemas. Não me faz falta escrever poesia, porque eu não sei escrever poesia. Você falou uma coisa interessante sobre livros que tinham sentido alegórico que você leu durante o regime militar. Existe algum conto seu ou alguma narrativa sua que tenha sentido alegórico? Não, não, não. Eu nunca. Porque eu acho o seguinte: eu sou da escola que chama as coisas pelos nomes, como Uhum. você bem sabe. Se a coisa tem um nome, ela deve ser chamada por esse nome. Eu recuso o eufemismo quando você tem que tratar da realidade. Então, essa história da alegoria, ela é. Porque eu achava engraçado que, no período, você pega um livro onde o cara está falando de um país que você sabe que é o Brasil, mas não chama Brasil, com personagens que você sabe quem são, mas também não pode nomeá-los. Então, fica todo mundo não faz de conta. E eu gosto. Por isso, o Rubem Fonseca, nadador de braçada. Porque ele chega e ele chama as coisas pelo nome. Eu escrevi recentemente um prefácio para a nova edição do Cobrador. E foi um prazer retomar a história do Cobrador, porque eu conversei muito com o Zé Rubens sobre o Cobrador. E ele dizia uma coisa que, evidentemente, é uma coisa de uma conversa, né? Que ele dizia assim que ele ficou muito frustrado com a proibição do Feliz Ano Novo, porque já fazia um ano que o livro estava publicado, mais de um ano. E o livro já tinha vendido 30 mil exemplares. Era o único livro dele que estava vendendo, era o primeiro livro dele que vendia. E, de repente, ele vê não só o livro proibido, interditado, mas os exemplares das livrarias recolhidos. E ele me disse isso. Ele disse assim: ah, é? Vocês não viram nada. Eu fui para casa e escrevi O Cobrador.
Então, essa história de você chamar as coisas pelos nomes, bicho, eu não conseguiria fazer algo alegórico, sabe? Eu não conseguiria fazer. Talvez, se eu fosse um escritor sob um regime de censura quanto àquilo que se escreve, talvez eu não escrevesse. Agora, curiosamente, O Baixo Esplendor é um livro que se passa numa cidade que todo mundo reconhece como centro de São Paulo, mas em nenhum momento, salvo engano meu, é dito que é São Paulo, né? Não é dito em nenhum momento é dito com São Paulo. Outro dia alguém falou onde é, eu falei também não sei. Mas na verdade, São Paulo é um espaço imaginário dentro de uma cidade real. Uhum. Eu quis que fosse assim. Você tem aquela sutil lembrança de que pode ser ali, mas não é. Você criou até nomes de bairros que não existem, né? Sabe que eu me dei ao trabalho de procurar no Google Maps o nome dos bairros para saber, será que o Marçal não mencionou São Paulo, mas mencionou algum bairro real, às vezes um bairro Não. menor ou um subdistrito, alguma coisa assim? Nada, é tudo É ficcional, né? imaginário, é imaginário, é imaginário. Eu adoro porque isso te dá a liberdade de escrever o que você quiser. Eu acharia muito chato ficar me fiscalizando para dizer, peraí, essa loja existia na época? Esse tipo de pesquisa me cansa. Eu acho que a ficção, se ela não se impõe como verdade, não são esses aparatos que vão dar a sustentação que ela precisa. O escritor, ele é portador de uma verdade. Nesse processo de comunicá-la, a gente precisa saber se quem lê acredita. E eu acho que os meus leitores acreditam em mim. Perfeito. Marçal, continuando então, você falou um pouquinho da sua aproximação com a literatura, sua relação com outras, com poesia, com quadrinhos, com suas leituras. Falou dos seus 3 livros de poesia ou de poemas já ou publicados ou não, né? Ou clandestinos, digamos assim, ou aqueles que você esconde. Mas, assim, você tem uma obra ficcional que já é bastante consistente e já meio que nasce já com uma dicção própria, né? Uma voz própria, tal. É uma coisa notável isso na sua obra. Agora, você reconhece que em qual livro você já se reconhece como um escritor que já criou aí um jeito de escrever, que tem uma temática própria? E qual livro que você acha que dá início à sua obra assim, para valer? Eu não saberia responder essa questão. Eu tenho a impressão que eu estou tentando encontrar a minha voz até hoje. Uhum. O Baixo Esplendor me mostra isso. E isso se dá muito naquele momento em que você vai definir. A narrativa vai se apresentar na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Começa por aí. Então, para mim, eu estou sempre em busca de algo que é meu. Eu não saberia apontar para você. Eu diria que, desde o primeiro momento, você sempre quer se colocar. Mas a gente sabe, e hoje eu olho para trás, vejo os meus primeiros contos, eu vejo claramente os escritores pousados no meu ombro. Alguns escritores que nem são mencionados, às vezes, e eram importantes para mim naquele momento em que eu estava lendo e estava escrevendo. E tem um momento que você acha que é seu aquilo. Só você poderia fazer aquilo. Eu gostaria de pensar que outro escritor faria um Baixo Esplendor diferente. Eu gostaria de pensar isso. Só eu, por uma questão, inclusive, de limitação, que eu sempre digo que estilo é limite. Né? Uhum. Se você tem um estilo, é só aquela maneira que você sabe escrever. Se você for cada livro fizer um estilo, você não tem um estilo. Então, ter um estilo, às vezes, é ameaçador. Eu prefiro ser um escritor sem estilo, um escritor dado a estalos. Perfeito. Marcelo, como é que nasce a sua relação com o cinema? Suas obras são adaptadas pelo Beto Brant, você participa, depois você vira roteirista por causa dessas adaptações. Como que é a sua relação com o cinema? Eu não queria me envolver com cinema, né? Eu gostava muito de cinema, sempre gostei, nunca quis me envolver. Eu achava que, em matéria de atividade economicamente inviável, já bastava a literatura. Não vou me meter com uma coisa que é coletiva, cara, quase inviável de fazer. As histórias que eu ouvia sobre cinema eram horrorosas. Trabalhando em jornal, conversando com diretores, com atores, participando de festivais, às vezes, você via que era uma coisa, era uma ilusão. O cinema, na década de 80, para de existir, deixa de existir pura e simplesmente da metade da década de 80 até o final. Então, eu não tinha nenhuma intenção de me meter com cinema. O que aconteceu foi que eu nunca também tentei impedir. Desde o primeiro livro que eu publiquei, eu sempre faço questão daquela cláusula de liberdade sobre os direitos autorais para adaptação. Eu nunca deixo na mão de editor,
Me parece que era uma decisão que... Porque, às vezes, inviabilizava. Eu sabia que era o que podia inviabilizar. Mas eu não tinha nenhuma intenção. O Beto Brant me procurou quando eu publiquei As Fomes de Setembro, porque ele queria adaptar um dos contos. Ele tinha comprado o livro e ele estava buscando autorização. A gente se conheceu, a gente se gostou. A gente entendeu que nós tínhamos uma série de experiências comuns, gostávamos de cinema muito, 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 de uma forma obsessiva. E aí a gente se aproximou. Foi uma coisa natural. Esse curta nunca foi feito, mas aí apareceu um edital para baixo orçamento e eu estava escrevendo, na época, Os Matadores, o que viria a ser Os Matadores. Era uma novela que eu tinha deixado pelo caminho para escrever outra coisa e virou conto. Então, eu mostrei esse texto para o Beto se interessou. Ele chamou o Fernando Bonassi e o Vitor Navas e eles trabalharam 1 ano e meio no roteiro. O problema desse roteiro é que, como a história estava incompleta, o roteiro também soava incompleto. E um dia de molecagem eu disse para o Beto: olha, Beto, se eu fosse terminar essa história no livro, eu faria isso, isso e aquilo. Ele olhou e disse: é isso que está faltando. Você vai me ajudar a mexer no roteiro. Então, nós fomos ao Paraguai, fizemos uma temporada lá no Paraguai, entrevistamos pistoleiros, etc., uma parte de campo, e, na volta, a gente ficou 70 dias reescrevendo o roteiro. Foi nesse momento que o Beto me iniciou na coisa do roteiro. O que foi importante? Tecnicamente, eu sabia o que era um roteiro, mas eu nunca tinha escrito um roteiro. Eu teria que estudar o assunto. A coisa que o Beto me deu foi a liberdade de botar no papel da maneira que eu quisesse. Ele põe no papel que eu filmo. Ele me dizia isso. Ele diz isso até hoje. Põe no papel que eu filmo. Então, esse põe no papel que eu filmo foi a maneira que nós encontramos de fazer esse roteiro dos Matadores. E, nesse momento, então, eu viro um parceiro do Beto. Eu começo a trabalhar, não só a fornecer os textos, mas também a trabalhar em texto de outros autores como roteirista. E o que aconteceu? Eu já vinha migrando. Eu tinha deixado o jornalismo diário em 90. Era um período que eu estava vivendo como redator freelancer. Eu flertei com a publicidade, eu já não tinha interesse em redação de jornal. Eu estava vivendo disso, ou seja, fazia canto e dança, como a gente diz, né? Em matéria de texto. E, nesse momento, apareceu a coisa do roteiro. Né? E eu acabei virando roteirista, que é hoje o que eu vivo como roteirista. Eu sou um roteirista profissional, trabalho para a TV Globo. Escrevo séries policiais para a TV Globo. Você já Então, falou, você já falou sobre a relação da sua literatura com o cinema, etc. e tal, mas agora eu vou, à luz do que você acabou de falar, eu vou perguntar de novo. A partir do momento que você começou a estreitar isso, a relação com a linguagem cinematográfica, isso teve algum impacto na sua literatura? muito provavelmente, muito provavelmente. Eu não sou capaz de apontar isso, mas se você pegar um escritor que cita diretores de cinema na epígrafe, eu acho que digamos assim, é uma declaração de amor ao cinema. Mas no ritmo, por exemplo, Cabeça Prêmio, eu acho que é um livro super cinematográfico. Cabeça Prêmio tem lá na sua epígrafe uma frase do Sam Peckinpah, o grande Sam Peckinpah, né? Que ele diz que ele gostaria de fazer faroestes como Kurosawa fazia. Então, sabe, essas coisas não são por acaso. O barato é esse, né? Quem gosta dessas coisas sabe do que eu estou falando. E como é que você começou a fazer roteiro para séries televisivas? Eu, em 2006, eu acho, fui convidado a fazer uns episódios na segunda temporada do Filhos do Carnaval, que era uma série da O2, eu acho que da HBO, não me lembro. O fato é que eu topei a parada e fui lá fazer os roteiros. Eu sabia fazer roteiro, não tinha feito com o Beto. Evidentemente, eu sou um cara muito curioso. Eu fui olhar roteiros, né? Peguei roteiro, estudar roteiro. Eu resolvi estudar a sério. Pegar um livro, pegar o filme que ele deu origem e pegar o roteiro. Eu fiz isso várias vezes para entender a mecânica toda. E tinha essa coisa do diálogo. Eu só não estudei formalmente roteiro, porque eu acho que roteiro é igual a escrever literatura. Você aprende na prática. Evidentemente, existe uma linguagem técnica a ser obedecida, e até que, em 2008, a TV Globo me convidou, e ao Bonassi, para fazer uma série policial. O que eles tinham, eles não sabiam o que eles queriam. Não existia nada, eles queriam, vocês vão propor. A única exigência é que fosse uma série contemporânea e se passasse no Rio de Janeiro. E nós criamos uma série chamada Força Tarefa, que ficou 3 temporadas no ar, e era um pouco esse trabalho do infiltrado, porque é um trabalho da polícia secreta. Já aí, o meu desejo, muito mais do que do Bonassi, o plot é meu, porque eu queria falar sobre o serviço secreto da polícia. Uma polícia
que examinasse a polícia. Então foi muito divertido fazer. E aí é o seguinte, roteiro, meu amigo, roteiro você senta e começa a escrever. Não tem muito como... Eu sempre digo, o bom roteirista é aquele que diz o que acontece e o que eles falam. Ponto final. Ele não precisa se preocupar com direção, com nada disso. O roteiro é a receita do bolo. Ele não é o bolo. Sabe? O bolo é o filme. Então, o roteiro ele é uma massa de trabalho. Você tem que ter consciência da sua importância no processo e da banalidade da sua participação também, porque é um troço coletivo e isso vai se diluir. Um filme, uma série, nunca é produto de um homem só, de uma cabeça só. É sempre algo coletivo. Perfeito. Mas você continua fazendo isso no dia a dia, agora durante a pandemia também? Opa, voltamos a trabalhar nesse momento. Estamos preparando, eu e o Bonassi, uma nova série policial para a Globo, depois do Carcereiros. Foi a última coisa que nós fizemos. Como é que você está vivendo a pandemia? Absolutamente fechado. Absolutamente fechado. Eu já tomei a primeira dose da vacina, mas eu estou confinado por conta de uma série de problemas de saúde e idade. Então, não tem muita... Eu não saio de casa. Agora recentemente, eu estou saindo para dar uma volta no quarteirão de máscara, com o meu cachorro e tal. Mas eu fiquei Aliás, ele apareceu aqui agora há pouco, ele estava se manifestando. Pois é. Mas aí é isso, quer dizer, a pandemia, nesse sentido, eu me vi na seguinte situação. Eu poderia ficar o ano passado aqui sentado em cima de, sei lá, 2.000 filmes que eu devo ter, 5.000 livros, mas eu falei, não, eu vou me colocar à disposição do livro que eu estou escrevendo. E isso mudou o ritmo do Baixo Esplendor. O Baixo Esplendor acabou. Eu acabei terminando o Baixo Esplendor 1 ano e meio antes do previsto. Então, eu escrevi na pandemia. Apesar de estar aqui dentro, fechado, eu não estava aqui. Eu estava no ano de 73, né, me movendo atrás do personagem Miguel para entender qual era a história que ele queria me contar. Você falou que você não ficou em casa vendo filme, mas preferiu fazer o livro, adiantar o romance, mas a Ana Campos mandou aqui pelo Facebook da biblioteca uma pergunta que tem a ver com isso. Ele falou assim, o que Marçal, um criador, anda assistindo em séries de TV como espectador? Eu acabei vendo séries. Eu não sou grande fã de séries, eu prefiro filmes, né? Eu estou vivendo a maldição do cara que começa a reler e começa a ter vontade de rever filmes. Então, eu estou muito nessa onda de voltar ao passado. Eu estou lendo, por exemplo, relendo, né, os escritores da década de 70, né, encontrando com eles. E filme é igual. Mas, curiosamente, eu vi 2 séries recentemente. Eu vi a 000, que é uma série da Netflix sobre... É do Roberto Saviano, né, aquele cara que escreve sobre a máfia. Ela é Escreveu Gomorra, né? uma boa série policial. Eu acho que ela não é a última rosquinha do pacote, mas é uma série policial competente. Ela conta direito uma história. Eu vi também uma série chamada A Serpente. Tem um outro nome aqui em português. O Paraíso e a Serpente, eu vi, é fantástica, né? Que é baseada na história de um cara que sequestrava os caras que iam fazer viagens meio hippies do Oriente. Né? Na Tailândia. É uma história magnífica. É uma história real, com um trabalho do ator espetacular. Espetacular. Chega a ser caricato de tão bom que ele é. E é uma série que, apesar de... Eu sempre digo, né? A série baseada em fatos reais, ela não comporta spoiler. Porque você, normalmente, se o caso é um caso vultoso, você ficou sabendo. Os roteiristas, sabendo disso, trabalham essa série lidando com um combustível único, que é a tensão. Você fica o tempo todo tenso, porque você não sabe se vai dar tempo. Se o cara... Eles são mestres nessa técnica. Então, é uma série muito... Você vai até o final, quando tudo já caiu por terra, você espera ainda alguma coisa. É uma série magnífica. Eu gostei. Essa eu gostei mais. Agora, é barra pesada. Não é para... Não, mas é fora de série, é espetacular. É muito bem feita. Então, é espetacular. Então, aí duas coisas... Fica a dica aqui para Ana Campos, O Paraíso e a Serpente é o título que tá passando no Brasil. Aliás, o ator que faz, que é um ator de origem argelina, francês de origem argelina, ele tem uma coisa que é muito impressionante, porque ele fala várias línguas na série, é ele que está falando, e com uma habilidade, ele fala italiano, espanhol, alemão, é uma coisa impressionante, inglês. Ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator. E ele tem um filme dele chamado O Mauritano, que está agora entrou nos canais de streaming. A gente vai ficar falando de cinema aqui, hein? Daqui a pouco a gente entra. Olha só. O Mauritano, que é sobre um cara que é acusado, parece que é um cara que é acusado
ser terrorista nos Estados Unidos, também é baseado numa história, se não me engano, real. Mas, ô Marçal, deixa eu te voltar para a literatura, depois de você ter dado a dica aí para a Ana Campos, voltar para a literatura e para suas releituras dos anos 70. Tem uma coisa muito interessante na sua literatura, que eu não sei se é intencional, se é casual, que é o seguinte: esses escritores dos anos 70 que você mencionou, o Ivan Ângelo, o Rubem Fonseca, mesmo aqueles que são mais alegóricos, mas que, em geral, eles são escritores que marcaram um período de definitiva urbanização do Brasil, urbanização da literatura brasileira. E você, em vários dos seus livros, ou em algumas narrativas, você faz um movimento de sair da cidade e ir para o interior do Brasil, mas não o interior de um Brasil ancestral, rural, é um Brasil já meio como uma grande periferia das cidades, né? Um grande subúrbio das metrópoles e que expressam as tensões sociais, né? Assim, cabeça prêmio, eu receberia as piores notícias. Foi intencional essa coisa de sair das grandes cidades e ir para os cafundós para ambientar essas tramas, esses lugares meio terra de ninguém? Não é, acho que não posso falar que é intencional. Eu acho que o ambiente se apresenta junto com a história. Quando eu comecei a escrever Eu Receberia, eu sabia que era num garimpo. Eu entendi que tem um momento que eu entendo que é num garimpo. E eu voltei ao garimpo, sabe, está muito ligado às vezes a experiências pessoais. Por exemplo, eu fui à fronteira como repórter policial. E aquele ambiente me marcou muito. Eu fui à fronteira mais de uma vez. A fronteira Brasil-Paraguai, sobretudo. Conheço bem a fronteira Brasil-Paraguai. Vi coisas lá que alimentaram o meu imaginário. Eu fui ao Pará. Eu estive em garimpo, eu estive em Marabá, eu vi garimpeiros, eu vi Corrida do Ouro. Então, também é coisa que vai ficando. Eu nunca programo, vou aproveitar minha experiência como repórter e contar uma história. Não, a história se apresenta para mim. Não existe essa... Existe uma coisa, sim, de evitar a coisa postiça, né? Você está contando uma coisa e você tem consciência de que aquilo não está funcionando. Quando eu ponho o Calbi dentro de uma cidade imaginária também, no interior do Pará, numa Corrida do Ouro, eu defini um monte de coisas. Eu defini um monte de coisas sobre a minha história, mesmo que eu ainda não tenha percebido. E aí eu vou avançando com ela até um momento em que tudo se junta. Existe essa coisa, eu acredito que para mim funciona, né? Não sei se outros escritores têm isso. Existe uma coisa que você põe em movimento. O Ricardo Piglia falava disso, né? Uma máquina do narrar, que você põe em movimento e tem uma hora que tudo soa coerente, pelo menos para você, escritor. Você começa a ver coisas que você não tinha notado até então. Eu acho que a maravilha, a delícia da literatura é isso. É um reino onde nem tudo é consciente, nem tudo é passível de elaboração. Tem muito de instinto, tem um Deus da literatura e ele gosta de jogar com seus fiéis. Perfeito. Está dando 8 horas, a gente já pode pedir para você ler 2 trechinhos do Baixo Esplendor. Eu queria que você lesse, está com o livro aí? Está aqui. Queria que você lesse 2 coisas. Uma, o primeiro capítulo, que na verdade é um capítulo que abre, é muito curto comparado com os outros são capítulos extensos, esse é um capítulo de 7 linhas. Queria que você lesse e falasse um pouquinho sobre o desafio da primeira página, porque a gente sabe que tem umas primeiras páginas célebres, né? Ana Karenina do Tolstói, enfim, o Kafka era craque nisso também, o Melville, né? Shammai Ismael no início do Moby Dick. Então, você tem vários. O Plínio Marcos tem aquele assassinato do Anão do Caralho Grande, né? Tem uma primeira página que também é uma obra-prima, né? Da prosa, que também te captura. Você fez uma primeira página que você, primeiro capítulo, que você já mencionou aqui, que tem a ver, é a partir dessa cena que se deflagra a narrativa, não é isso? Lê para a gente, por favor, Marçal. Eu entendi que, quando eu acabei de escrever essa cena, eu entendi que era a abertura do livro, essa aqui é a abertura do livro, e ela me joga numa direção, eu quero saber o que tem por trás. Eu não sabia nada sobre os dois, mas eu sabia isso. Uma vez, os dois estavam na cama, nus, ainda fumegantes depois do sexo, tentando aproveitar ao máximo a brisa que mal conseguia mexer as cortinas da janela. Nada virou-se para ele e disse: se a minha buceta falasse, ela diria o seu nome. Ele riu, não apenas por ter achado graça. Riu porque, até aquele momento, Nádia não sabia o seu nome verdadeiro.
Perfeito, né? Assim, Então, isso tem eu acho assim, mais tarde, né, eu percebo, isso é uma síntese de tudo que acontece no livro. Então, foi muito feliz chegar a isso e compreender, né, que isso era a primeira página. Que também tem isso. Ou eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, eu fiquei uma semana com a frase na cabeça. Eu sei a frase de cor até hoje. E é uma frase que, aparentemente, ela não tem o peso de ser uma frase que vai pegar o leitor pelo colarinho. Eu já escrevi coisas muito mais intrigantes. Outro dia eu escrevi: chovia em Varsóvia, mas isso não me preocupava, porque eu não estava lá. Está aqui no meu caderno. Eu acho que isso não vai além disso, mas não sabemos. O eu receberia era assim: não adianta explicar, você não vai entender. Às vezes, como num sonho, eu vejo o dia da minha morte. E eu fiquei assim, quando eu botei isso no caderno, acendeu uma luz ali. Eu falei assim, mas o que é isso aqui? Quem é esse cara? Que lugar é esse? Por que essa coisa da morte? E eu comecei a narrar. E é um momento de maior prazer, onde qualquer coisa que lhe ocorra, você põe no papel. Eu digo sempre, né? Não existe lugar de maior liberdade de escrita, pelo menos nas minhas experiências. Todas as outras experiências de escrita que eu tive estavam subordinadas a códigos, a normas. Por exemplo, jornalismo. Não preciso nem dizer que o jornalismo tem códigos muito rígidos. O roteiro. Não preciso dizer também, quem conhece minimamente o roteiro sabe que existem normas. A mesma linguagem publicitária, no frigir dos ovos, você cria algo já com um objetivo. Você quer convencer alguém de alguma coisa. A literatura não. A literatura eu só quero convencer a mim que vale a pena gastar tanto tempo, às vezes anos, para contar uma história que ainda não está no mundo. perfeito. E essa primeira cena aqui, que é um capítulo de 7 linhas que tem no Baixo Esplendor, é muito, assim, primeiro que te joga já no clima desse amor, paixão e assim muito sexual, muito erótico, né? Muito sexual entre a Nádia e o Miguel, e já te lança também na ideia de que ele tem um nome clandestino, né? Um nome que não é o dele, ou seja, ela o tempo todo vive com uma pessoa cuja identidade verdadeira ela desconhece, ela não tem ideia disso, em algum momento isso vai voltar à tona. E esse aspecto da sexualidade, do erotismo, que é muito forte no livro, também aparece num outro trecho que eu vou pedir para você ler, que é da página 172, mas por uma razão, para você explicar um detalhe aos leitores, que é o seguinte: a página 172 tem um primeiro parágrafo que abre o capítulo 7, e este parágrafo ele é repetido 72, 16 páginas à frente, ele é repetido igualmente, ipsis literis. O que é esse? Por que esse parágrafo foi repetido? O que ele é exatamente? Que contexto ele está? Se você pudesse ler, porque eu acho que aí também a gente aproveita para dar um pouco do tom do livro. Quando Miguel entrou no quarto, Nádia o esperava estendida na cama, molhando de saliva os dedos e manipulando os mamilos. Vestida apenas com uma calcinha preta, que afastou para receber ali, na junção das coxas, os beijos dele, que começaram suaves, o roçar da asa de uma borboleta. Depois se intensificaram, se encresparam, se desesperaram. Já nem era beijo, esse encontro frenético de lábios untados de saliva e muco. Eu acho que o que aconteceu aqui é o seguinte: do ponto de vista narrativo, foi assim que me ocorreu. Eu estava escrevendo, eu escrevi isso aí, entendi que era o último encontro dos dois. Entendi que era o encontro dos dois. Quando eu vou mais à frente, depois de fazer uma cena entre o delegado Olsen e o... Porque o livro foi escrito rigorosamente nessa ordem, com exceção do momento em que ele acompanha o Pedrinho numa casa de mulheres. Era o único fragmento que eu tinha. O resto todo foi escrito na ordem que está no livro. Não tem manipulação de trechos, porque eu não saberia fazer isso. Então, quando eu chego à frente e entendo que eu preciso mostrar essa cena desde o começo, quando ela chega na casa dele, afinal é o último encontro. Tem uma série de questões que eu quero aqui. Eu apenas fiz o seguinte: se fosse no cinema, eu diria que eu mostrei uma cena e depois eu afastei a câmera para que você visse a totalidade da cena.
Perfeito, Marçal. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que daí sai um pouquinho da sua literatura, que a Andrea Darini mandou a seguinte pergunta aqui pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Marçal, você está numa ilha deserta. Quais são os livros que fazem parte do seu kit de sobrevivência? Só um. É assim, como fabricar barcos para sair da ilha deserta. Perfeito. Então, né, a ilha deserta para você, o negócio vai ser arrumar um jeito de fugir dela, né? Totalmente, totalmente. Perfeito. Marçal, ainda com relação ao Baixo Esplendor, tem um outro aspecto que eu acho interessante, que é o fato de que isso passa meio despercebido, é dito meio en passant, que é o seguinte, o Miguel, ele, antes de entrar para a polícia, ou quando ele era mais jovem, ele fez teatro. Sim. Né? Sim. E aí tem uma coisa muito interessante, porque ele está o tempo todo representando, né? Então é como se ele utilizasse esse talento dele enfim, com uma outra finalidade, que não é teatral, não é dramatúrgica, mas ele tem um lado dramatúrgico da encenação o tempo todo, né? Como é que surge isso? Por que você escolheu essa coisa do teatro? É porque é uma coisa também de época? Ou você pensou já nesse contraponto, nesse espelhamento? Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: tem um momento que eu percebo uma coisa muito curiosa. Eu estou escrevendo sobre um personagem criado por um personagem. Existe uma instância entre nós, que é o Miguel, cujo nome, tenha que nome tiver. Até chegar ao Miguel, eu preciso passar pelo criador dele, que foi o policial. Então é curioso, porque é um personagem criado por um personagem. Ora, eu disse, vou aprimorar isso. Ele fez teatro, ele teve essa curiosidade, sabe? Uhum. E eu acho que as pessoas são assim também, sabe? As pessoas não são previsíveis. O Miguel ou qualquer nome que ele tem, ele não é previsível no que ele faz. Ele, na verdade, nem o chefe dele acredita que ele é previsível. Então, tinha essa coisa do teatro muito em função de eu saber que eu estava lidando com um personagem criado por um personagem. Não era meramente o personagem na linha de frente. Ele tinha um outro personagem no qual ele acreditava. E eu me perguntei, acredita até quanto você acredita? O quanto você acredita nisso? Até onde você está disposto de novo? Porque eu acho que os personagens só vale a pena se você coloca eles numa situação limite. Você observa e aí você entende direitinho, porque aí entra em campo a coerência ou a incoerência. As duas coisas não funcionam. E uma história só está contada quando o autor fica satisfeito, não o personagem. E você já está noutra? Eu voltei para A Felicidade Genital, meu grande romance histórico, porque eu tenho 6 anos depositados com muito amor lá, e provavelmente vai ser... Conta essa história aqui. Você está falando disso como se todo mundo soubesse. Vamos lá, conta a história Não, é desse... que eu falei muito nos últimos tempos sobre isso, é por isso, desculpe. Mas é que aqui é o público das bibliotecas, né? Eu vinha trabalhando antes de escrever o Baixo Esplendor, eu trabalhei em outros textos que ficaram pelo caminho, por uma série de razões. Eu nunca, aquela história, me perguntaram, você teve um bloqueio criativo para ficar 16 anos sem publicar? Eu disse, eu não tive bloqueio nenhum, pelo contrário. Eu tive um jorro, porque eu escrevi 4 textos. Eles estão pelo caminho aí, mas... E um deles é o que me custou 6 anos, chama-se A Felicidade Genital. É uma sátira, né? É uma sátira da época da colônia, né? Dos tempos coloniais. E eu voltei a esse livro. Eu acho que a história é muito boa. Eu tinha alguns problemas com esse livro, que nada que uma boa revisão não melhore. Então, a minha paixão no momento é esse livro. Eu não tenho pressa, porque eu acho que o momento é de Baixo Esplendor. Tem que viver a sua saga, né, digamos assim. Eu tenho prazer pelos anos que eu gastei aqui, mas provavelmente será meu próximo livro, essa história que é completamente diferente do que tudo que já fiz até hoje, e isso que me desafia. É uma sátira, eu nunca escrevi uma sátira. Ela se passa num período histórico definido, embora eu não faça pesquisa histórica. Na medida em que eu vou lidar com o espaço imaginário, não é o Brasil, estou tranquilo. Vou poder exercitar certas coisas que hoje, a linguagem policiada como ela está, não seria possível. Eu digo que a linguagem está tão policiada que tem palavras andando com tornozeleira eletrônica. Sabe? Não pode ser usada sem... Enfim, esse é o meu projeto de momento. Você enfrentou esse problema no Baixo Esplendor? Não. Não, porque eu já voltei para a época. Eu falei assim, a minha defesa vai ser essa. Ninguém pode entender que o narrador é um personagem. Sou eu.
eu acho que uma pessoa minimamente informada sabe como é que funcionam os estatutos literários, digamos assim, ainda que não saiba, entende isso claramente, né? Eu não tive. Ainda assim, eu tomei o cuidado de dar para amigos e amigas, né? Para que lessem antes. Às vezes você comete muita, eu diria, muito equívoco. E na tentativa de melhorar um pouco o texto, parte dessas pessoas estão nos agradecimentos, algumas nomeadas. Perfeito, Marçal. Olha, eu agradeço imensamente sua participação aqui no Segundas Intenções. São 8h10, a gente já ultrapassou um pouco o nosso tempo, o horário habitual. Deixa eu só falar uma coisa. O livro sobre o ano de 1973 da MPB é de um autor chamado Célio Albuquerque. Teria que ver. É possível É que sim. o ano que reventou a MPB, 1973. É uma capa horrorosa. Então, é uma capa, é a organização do Célio Albuquerque, a história por trás dos discos que transformaram a nossa cultura. Belíssimo trabalho, Célio. Belíssimo Célio trabalho. Albuquerque. Sabe? Você não Não, gostou da capa, mas gostou do livro. o livro é maravilhoso. O autor é sério, está tudo certo. E ele fez um trabalho, ele fez a lição de casa, porque eu sempre desconfiei que este ano era diferente. Claro, a MPB tem anos maravilhosos, mas este ano parece que uma conjunção de fatores fez com que a produção fosse absolutamente genial, sabe? Rumos, João Bosco e Aldir Blanc, imagina. Estamos de brincadeira. Perfeito, Marçal. Marçal, muito obrigado pela sua participação. Antes de me despedir de você, eu queria só aproveitar para reforçar o convite aos próximos encontros do Segundas Intenções. Então, no dia 14 de junho, no Facebook aqui da Biblioteca do Parque Vila Lobos, teremos a presença da escritora, romancista, contista gaúcha Cíntia Moscovitch. E no dia 28 de junho, teremos no Facebook da Biblioteca São Paulo a presença do ensaísta e psicanalista Christian Ingo Dunker. Marçal Aquino, muito obrigado pela sua participação, prazer reencontrá-lo, espero que em breve tenhamos você no Segundas Intenções, nas bibliotecas, aos sábados de manhã, quando a gente voltar a fazer os encontros, como se diz hoje, presencialmente. Mas, por enquanto, vamos continuar fazendo Segundas Intenções aqui nessa plataforma digital, aqui no Facebook. Um grande abraço para você, muito obrigado. Eu que agradeço, Manuel, mais essa chance, tá? Falar do livro, falar com gente que gosta de literatura. Amo isso, tá? Um abraço grande para você.